Dor de dente é chato, não é? A gente fica sem lugar, sem humor também, né? Agora imagine quando um dente não nasce, a situação é ainda pior. E o Manhã Total vai falar sobre isso agora, sobre dentes inclusos. O que é isso, Mônica? Eu já vou te explicar, tá? E o que esse dente que não nasce pode causar? Comigo, o dentista Júlio Bisinotto, e você vai poder participar também com a gente ao vivo, mandando a sua pergunta aqui para o nosso WhatsApp. Doutor Júlio, bom dia. Bom dia, Mônica. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço o convite. Dor de dente já é uma coisa insuportável. Agora imagina dentes inclusos, que são esses dentes que não nascem, doutor Júlio. Justamente. Os dentes inclusos, né, por algum motivo, eles não erupcionam, né, acabam não nascendo na cavidade bucal. E esses motivos são vários. Podem ser por falta de espaço, por trauma, por permanência do dente de leite, né? E esse dente acaba não erupcionando ou erupcionando fora do local correto, que também pode acontecer, né? A gente tem alguns dentes que acabam nascendo mais para o céu da boca, outros mais para a parte da língua. Então é uma turminha bem complicada. E é um incômodo muito grande. Isso pode prejudicar, por exemplo, fala, mastigação? Pode sim, pode tanto prejudicar a mastigação, a fala, como também o desenvolvimento correto dos ossos da face, né? Tanto da mandíbula quanto da maxila. Então, a permanência do dente dentro do osso, ela pode acarretar uma série de problemas, desde mordida errada, né? Como também eles podem nascer em situações em que há uma grande dificuldade do paciente em realizar a higienização, né? E aí surge a cárie, a doença periodontal, que é a gengivite, né? Que pode evoluir com perda óssea. Então, a gente tem que ficar bem atento, né? Desde a fase infantil, as crianças, até a fase adulta, porque a permanência desses dentes pode sim gerar uma série de problemas. Você falou essa questão de ficar atento desde criança até a fase adulta, quer dizer, esse dente ele pode incomodar não só a criança ali na infância, mas também pode surgir. Sim, nós temos relatos, né? Temos históricos de pacientes, Mônica, que depois de 40, 50 anos procuraram um dentista para colocar uma prótese total, né? Uma dentadura, e fez a dentadura e depois de 3, 4 anos aparece o dente incluso, atrapalhando tudo e às vezes até perde a prótese por conta disso. E aí quando se descobre, quando a gente tem aquela rotina de ir ao dentista, se descobre esse dente incluso, é preciso arrancar ou existe algum outro tipo de opção, doutor Júlio? Bom, a literatura, Mônica, ela é assim bem enfática em relação a isso. Todo dente incluso, todo dente que não erupciona, ele deve ser tratado. Alguns dentes podem ser tracionados, como assim? Se for um dente, por exemplo, o canino, né, a presa, se esse canino ele está numa posição favorável, o dentista, junto com o cirurgião bucomaxilo, o ortodontista, eles podem tracionar esse dente para a boca. Então, esse dente ele vai ser aproveitado. Agora, se esse dente ele está numa posição muito ruim, se é o dente do siso, por exemplo, que está numa localização ruim, que não vai ser aproveitado na mastigação, isso pela avaliação deve ser avaliado por um dentista, né? Se esse dente não vai ser aproveitado na mastigação, ele pode ser sim retirado e deve ser retirado o quanto antes. O doutor Júlio mandou para a gente algumas imagens, vamos prestar atenção para que a gente possa entender um pouco mais. Aí o que a gente está vendo, doutor Júlio? Aí nós estamos vendo uma tomografia computadorizada, né? Na parte de cima a gente vê uma reconstrução em 3D da mandíbula. A mesma parte, a mesma região a gente vê na parte de baixo. E na parte de baixo a gente vê a permanência de um dente de leite. Então o dente de leite ele não erupcionou e a gente pode observar que do lado esquerdo, né, a gente já está vendo ali a erupção do primeiro molar e esse primeiro molar ele já está vindo fora de posição. Verdade. Ele está vindo inclinado. Então isso já vai começar a acarretar uma série de problemas nesse paciente, né? Felizmente é uma criança, foi diagnosticado precocemente, né? Então o tratamento já está sendo realizado e com certeza vai ser com mínimas sequelas. Mínimas sequelas. A gente tem mais imagens. Esse aí, olha, a gente percebe lá atrás, não é, doutor? Isso mesmo, Mônica. Júlio. Bom, esse caso é um caso bem interessante, né? Esse paciente,
apesar de jovem, ele tinha por volta de 23 anos, ele fez uma radiografia para colocar aparelho, fazer o tratamento ortodôntico, e durante a radiografia panorâmica, né, no exame de radiografia panorâmica, observou-se que o siso inferior do lado direito estava reabsorvendo a raiz do segundo molar, que é um dente que a gente geralmente não extrai, né? Então, o terceiro molar, o siso, ele foi empurrando o dente da frente e causando reabsorção do dente. Então, esse paciente, mesmo jovem, ele acabou perdendo os dois dentes, tanto o siso como também o segundo molar, que já seria um dente permanente. E deve doer, né, doutor Júlio? Ele não sentia nada, não tinha nenhum desconforto. A cirurgia em si, Mônica, ela tem um pós-operatório, não é dolorido. É chato do ponto de vista dos cuidados pós-operatórios. Mas dieta líquida pastosa, né? Higienização tem que ser bem rigorosa para não ter nenhum tipo de infecção. Mais uma imagem, doutor Júlio? Esse também, nossa, né? Essa criança, ela tinha um dentinho que estava, a gente pode ver na parte mais superior, a gente vê a cavidade nasal, né? E esse dente erupcionando para dentro da cavidade nasal. Entendi. E na mesma paciente a gente ainda observa o canino que está incluso empurrando os outros dentes, né? Então causando uma grande desorganização na boca dessa paciente. Ela foi diagnosticada precocemente, já numa fase um pouco mais avançada, ela já tinha por volta de 13 anos, né? E já não era possível fazer a extração do dente, não era possível fazer o tracionamento do canino, né? Da presa. Mas são situações que podem acontecer e são bem frequentes no consultório. E depois não teve como tirar o canino e aí teve que ficar ali? Não, o canino foi removido, né? Não teve como aproveitar ele. Aproveitar, né? É verdade, não teve como aproveitar. Então foram extraídos 2 dentes que não nasceram. Doutor Júlio, a gente tem aqui a Tatiane de Uberaba que está acompanhando. Ela queria saber por que o dente de siso dá tanto trabalho. Os meus de baixo não saíram e são tortos. Já tirou os de cima, sentiu muita dor. E sentiu tanta dor que ela não conseguiu voltar ao dentista para resolver o caso. O que ela pode fazer? Bom, Tatiana, talvez procurar novamente o seu dentista, né, e conversar sobre a possibilidade de fazer essa cirurgia com uma sedação, né, no próprio consultório. Isso é possível, isso vai controlar a ansiedade dela, né, e o quanto antes ela fizer a cirurgia, se for realmente necessário, melhor. Pós-operatório é melhor, a recuperação é mais rápida, né? Quanto mais tempo ela demorar para fazer o tratamento, pior vão ficando as coisas. Então, quanto antes resolver, melhor. No caso dos dentes inclusos, para a gente encerrar, doutor Júlio, é preciso ficar atento e fazer a consulta ao dentista para evitar problemas sérios com dentes que não nascem e que ficam ali. Hoje nós temos recomendado, Mônica, que a criança por volta aí de 5, 6 anos de idade, assim que ela já tenha compreensão de que ela precisa passar por um tratamento, ela faça uma radiografia panorâmica. Nós chamamos, né, de radiografia panorâmica, que dá uma visão geral da boca, né? Nessa radiografia, o dentista ou o odontopediatra, que é o dentista responsável por acompanhar as crianças, ele vai poder fazer um diagnóstico se tem alguma coisa diferente, né? Se tem algum dente que não está no caminho correto, né? E essa radiografia ela deve ser repetida por volta aí dos 13, 14 anos, que é quando já começa a formar os dentes do siso, né? E a extração do dente do siso, ela deve ser realizada, quando indicada, por volta dos 16 anos, 15, 16, 17 anos de idade. Esse é o Dr. Júlio Bisinotto, cirurgião dentista, com a gente aqui hoje, explicando sobre os dentes que não nascem, reforçando também o convite para voltar em breve, viu, Dr. Júlio? Eu agradeço o convite, mano. Obrigada, boa semana. Obrigado.